agradou e os irmãos dizem amém. Pode tomar os vossos assentos, que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, sabemos melhores do que ninguém que esta igreja, esta casa, é dado como um corpo de Cristo. A saber, todos nós, enquanto parte deste corpo, somos alimentados pelo corpo. Mas nós que temos essa ciência, em saber que estamos conectados e ligados em corpo, sabendo como um corpo funciona, e sabendo como um corpo é alimentado, e como o corpo ordena os seus membros, nós podemos tirar algumas lições para nós esta noite, dentro desta palavra. Se nós que viemos aqui estamos conectados no corpo e somos orientados pelo Espírito de Deus, então ao lermos esses versos, fica claro no último verso, quando nós lemos, que o corpo só é o jeito, só tem o jeito que tem por causa do agrado de Deus e da vontade de Deus. Foi Deus quem fez o corpo como ele é. Foi Deus quem colocou cada membro no lugar que ele está. Afinal de contas, essa carta, a qual foi lida esta noite, nos traz uma confrontação muito clara. Aliás, se todos nós fôssemos iguais, então não haveria corpo. É exatamente a diferença de cada um que faz a sustentação do corpo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem uns que cantam, tem outros que pregam. Tem alguns que dizem: eu não sei cantar nem pregar, mas sabem evangelizar. Tem aqueles que dizem: eu não tenho coragem para sair na rua a evangelizar, mas são aqueles que mais oram pelos outros que estão indo evangelizar. Tem aqueles que oram, ou aqueles que não sabem orar, porque talvez não tenham o espírito de ousadia para chegar diante de Deus, mas talvez tenha a ciência do conselho, ou seja, aconselhar os irmãos que precisam ser aconselhados. Tem aqueles que têm o talento de liderar, tem aqueles que têm o talento de guardar, tem aqueles ainda que têm apenas o talento de, por exemplo, arrumar a igreja para um congresso como esse acontecer. Então observa que, apesar de nós sermos corpo e parte do corpo, cada um tem a sua diferença, e é a diferença de um para o outro que faz com que esse corpo funcione. E como tudo na Bíblia não está na Bíblia à toa, existe um padrão, ou um espelho, melhor dizendo, para que o corpo seja dessa maneira. E não há melhor espelho, meus irmãos, do que o próprio Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus é um exemplo claro, que apesar de haver diferenças dentro da Trindade, ainda há um só propósito. E isso é provado pela Bíblia, não sou eu que estou falando, da boca para fora. Vocês sabem que a Trindade são 3 pessoas que formam um Deus. E eu digo que são pessoas não para colocar Deus no nível dos homens, mas eu digo que é pessoa porque todas as vezes que um indivíduo é assinalado como pessoa, é necessário ter, por exemplo, vontade própria. E isso eles têm. Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, onde o Espírito de Deus olha para Paulo e diz assim: Paulo, você não vai entrar nesta cidade, porque eu não quero que você entre. Já havia outras cidades que o Espírito de Deus dizia: agora vai para lá porque eu quero que você pregue lá. Então o Espírito de Deus tem vontade própria, mas não só vontade própria. Você lembra também, por exemplo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo, conversando com os discípulos, disse: eu tenho uma comida para comer. Os discípulos vão olhar para ele e dizer: será que alguém deu comida para Jesus? E Jesus vai botar as claras: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Então vocês observem que Jesus tem vontade própria, mas ele assimila a sua vontade debaixo da vontade do Pai. Era como se ele estivesse dizendo: eu tenho vontade, e a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Mas não só vontade, eles também têm, além de vontade, de escolha própria, sentimentos. E isto é comprovado na Bíblia. Apenas este verso: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Se dá para entristecer, também dá para alegrar.
E se a alegria do Senhor é a nossa força, nós lemos esse versículo, minhas irmãs, como se fosse Deus pegando a alegria e colocando dentro de nós, mas é o contrário. A alegria do Senhor é a nossa força seria o seguinte: a alegria que eu causo em Deus se torna a minha força, entenderam? Então observam que Deus tem sentimentos, Deus tem vontade própria, o Espírito tem sentimentos, o Espírito tem vontade própria, Jesus também tem a mesma coisa. Mas apesar dos três terem vontade própria, os três não disputam e nem batem de frente entre si. Porque apesar de os três serem Deus, eles não disputam para ver quem tem poder maior, ou para ver quem aparece mais. Porque apesar de terem todo o poder, toda a honra e toda a glória, eles estão no mesmo propósito. Eu vou repetir isto e continuo seguindo. A vontade é diferente, mas o propósito é o mesmo. E aí é que começa a ficar bonito de ler a Bíblia. E há provas bíblicas de que eles não disputam entre si. Quer verem só? Você lembra de Deus, quando Jesus está sendo batizado? Quando Jesus sai das águas, Deus pega o dedão, aponta para a terra, o céu se abre, o Espírito desce. E Deus fala para todo mundo que estava na beira daquele rio: eu posso ser Deus. Imagina eu na cabeça de pregador. Eu posso ser Deus. Mas esse aí é que é o meu filho amado em que eu me comprazo. É ele. Aí Jesus pega essa atenção. Era como se ele dissesse assim: não, eu sei que eu sou Jesus, mas eu também não quero disputar nem entrar na frente de ninguém. Aí Jesus começa a dizer: eu sou Jesus, mas é necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Aí quando outro Consolador chega aqui, é o Espírito Santo, ele também não disputa. Ele diz assim: tá, eu sei que eu sou o Espírito, e pela Bíblia é ele quem convence o homem do pecado. Mas o Espírito não convence o homem do pecado para trazer a si. O Espírito Santo convence o homem do pecado e coloca este tirado na pé da cruz. E quando o homem chega no pé da cruz, Jesus recebe o homem que está convertido e diz: tá, eu recebi de volta, mas já disse que não quero ser a atenção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas foi a Bíblia quem disse, não fui eu, que ele é caminho, mas não é caminho para ele mesmo. Não há outro nome dado aos homens pelo qual se possa chegar a quem? A Deus, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então era como se ele dissesse: eu sou o caminho, mas não sou o caminho para mim, sou o caminho para o meu Pai. Aí fica nesta, posso colocar de uma maneira, de um português claro, fica nessa linda beleza que parece uma dança. Deus pega o homem, joga para Cristo, Cristo pega, joga para o Espírito, o Espírito pega, joga para Cristo, Cristo pega, joga para Deus, Deus pega, joga para Cristo, e assim sucessivamente. Então os irmãos reparem que eles não disputam entre si. Para dar um claro exemplo ao corpo, o próprio Cristo de Nazaré, Jesus grandão da Galileia, ele certa vez pregando, está no Evangelho de João, disse assim: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como eu e você já somos um há muito tempo. Então há uma sabedoria dentro desse versículo. Por que Jesus está dando a glória aos homens? Então vocês observem que Deus, através de Cristo Jesus, entrega a glória para que haja uma unidade. E entendo o que eu vou falar esta noite. Unidade, estar junto, não é a mesma coisa. Vou repetir: unidade e estar junto não é a mesma coisa. Eu posso estar junto de alguém sem estar unido com alguém. Eu posso estar separado fisicamente de alguém, mas unido com este alguém. Quer ver? Eu tenho aliança com o meu pastor lá embaixo. Eu estou unido com ele, apesar de estar separado em corpo, matéria física, mas há uma união espiritual. Eu estou debaixo da autoridade dele, eu estou debaixo de obediência, eu estou debaixo da direção. Então, apesar de não estar junto, nós estamos unidos, unidade. E é isto que há no corpo. Agora nós entramos em 1 Coríntios 12. Eu dei essa volta para nós chegarmos aqui, porque em 1 Coríntios 12 vem nos dando um panorama de como a igreja funciona.
a igreja, assim como um corpo, tem muitos membros. Alguns são mãos, alguns são pés, alguns são orelha, alguns são nariz, olfato, alguns são boca, alguns são dedos, alguns são braços, antebraços, alguns são tórax, alguns são pescoço, alguns fazem parte da cabeça, alguns fazem parte do sustento, alguns fazem parte daquilo que traz o alimento, alguns fazem parte daquilo que alimenta, alguns fazem parte daquilo que ouve, alguns fazem parte daquilo que cheira e detecta perigos que podem se achegar, alguns fazem parte daqueles que têm visão. Conhece gente assim? Pode estar todo mundo falando que está errado, ele bota o pé e fala: não, já estou vendo na frente, já deu certo. Esse é quem tem visão. Cada um tem uma parte no corpo. Só que agora eu sei que vai ficar apertado, mas vamos para a palavra. Se cada um tem uma função, a mão não é o pé, o pé não é a mão. Então o pé nunca vai poder fazer o que a mão faz, mas a mão nunca vai poder fazer o que o pé faz. E sabe por que a mão não consegue fazer o que o pé faz? Porque o pé tem estrutura preparada para suportar peso sobre ele. Agora a mão não tem estrutura para suportar peso, mas tem delicadeza preparada estruturalmente para pegar coisas que o pé não consegue pegar e trazer o alimento. Então, se a mão olhar para o corpo, está na Bíblia, tu leu comigo, e dizer assim: meu serviço não vale a pena, porque tem um pé que sustenta tudo, ele é mais importante. Mas com carinho, se a mão não existisse, ficaríamos dependentes de outras mãos, outros corpos, para trazer alimento e água na boca, sim ou não? Então essa mão existe para trazer o alimento que mantém o pé sustentando o corpo. Só que o pé está lá para levar a mão até o alimento. Perceberam? Que cada um tem uma função específica. Então o pé não vive sem a mão, e a mão não vive sem o pé. Sei que vai doer, mas vai curar. Então não dá para a mão olhar para o pé e dizer assim: eu não gosto de você, eu não fui com a sua cara, eu não quero ficar perto de você, eu não quero funcionar contigo. Ô mão, sem pé você morre. Ô pé, sem mão você morre. Ô mão, sem pé o corpo morre. Ô pé, sem mão o corpo morre. Eu não sei se você talvez olhe para o pé, ou o pé olhe para a mão e diz: eu não gosto de você. E existe esse movimento aí fora de que uma mão olha para o corpo e diz assim: eu não quero mais estar conectado no corpo. São desigrejados, pastores. Dá para eu viver fora do corpo? Vocês acham mesmo? Aí a mão é cortada e existe uma clareza nesse pensamento. Uma mão cortada do corpo, o corpo deixa de ser corpo? Não. O corpo ainda tem vida, sim ou não? Sim. Então um corpo consegue viver sem estar conectado com uma mão. Ele vai dar um jeito, nem que tem que adaptar o pé para fazer o serviço da mão. Mas se a mão consegue viver sem o corpo? Nem aqui nem na China. Sabe por quê, varoas? Porque é o corpo quem alimenta a mão, não a mão quem alimenta o corpo. Então tem pessoas lá fora e até colocam e botam essa desculpa: é que dá para ser crente em casa porque hoje tem internet, é só me alimentar através do YouTube, é só entrar no Instagram, é só entrar no Facebook, tem vídeos de pregação lá. Nada substitui estar conectado na comunhão de um corpo, nada. Tem que estar conectado na comunhão de um corpo para poder receber os nutrientes que o corpo tem. Então, se a mão for cortada, seca, mas o corpo continua com vida. Porque de clareza em clareza, começamos a entender que uma mão não vive sem o corpo, mas o corpo consegue se adaptar sem a mão. Então a mão pode olhar para o corpo e dizer: eu não estou gostando muito desse corpo, do jeito que o corpo anda, o jeito que o corpo faz, o jeito que o corpo escolhe. Só que com carinho, com respeito, irmãos. Está vendo que você leu comigo? Está vendo que todo esse corpo é comandado por ordens? Está vendo a minha perna se mexer? Está vendo meu braço mexer? Meu corpo está parado em pé aqui.
Agora eu vou dar ordem para ele chegar do outro lado. Vai embora. Só está indo porque alguém deu ordem. Só que o que está dando ordem aqui não é cérebro. Porque comumente nós indagamos que a parte física é que controla. Só que lembra de Adão de novo? Quando Deus forma um homem, o que Deus sopra dentro? E quando Deus sopra, o que é que Adão se torna? Não se torna alma vivente. Só que isso daqui que está sendo controlado fora, olha o meu corpo, só está fazendo isso porque tem alguém aqui dentro controlando isso do lado de fora, tá vendo? É a minha alma, é o meu espírito. Tu acha mesmo que é a minha corda vocal que está falando aqui? Tu acha mesmo que é o meu olho que está olhando no teu olho aí e que é o teu olho que está me olhando? Achou mesmo que quando tua mão levanta, é a tua mão que levanta para dar glória? Tem uma alma aí dentro. Tem um espírito aí dentro. Quando vocês abrem a boca para dar glória, é a tua alma e teu espírito usando as cordas vocais desse corpo físico para poder expressar glória no mundo físico. Então não é aquilo que é físico que controla o que é espiritual. É o contrário. O que é espiritual está controlando aquilo que é físico, sim ou não? A igreja é a mesma coisa. Não é o físico que controla o espiritual. Tem um espiritual que está dando ordem para o físico aqui esta noite. E eis aí o espiritual que dá ordem no corpo hoje. Corpo não manda de si mesmo. Porque quando estamos falando de físico, aí sim, se estamos falando do mundo físico, há cargos eclesiásticos. Eu sou evangelista, tenho irmãos que são presbíteros, diáconos, trabalhadores, missionária, diaconisa com minha esposa, pastores, bispos e por aí vai. Isso está falando de cargos eclesiásticos. Se é no físico, sim, há um físico que controla físico. Você me vê aqui, mas tem uma cabeça e cérebro dando ordem aqui. Então quem é a cabeça? Ou o cabeça, entenda como quiser, no físico da igreja, no físico se torna os pastores. Dos pastores é que vai descendo, assim como quando o óleo desce na cabeça de Arão de cima para baixo, não de baixo para cima, e vem tentando, toma as barbas, depois vai para a orla. A cabeça é quem está comandando o corpo no físico, depois vai para a barba, que são os obreiros que estão aqui, que ajudam o pastor. Depois vai para a orla. Quem é a orla? É o resto da igreja. É quem vem ouvir, é quem vem dar glória, é quem vem tocar, é quem vem cantar, é quem vem visitar. Só que o óleo só chega na orla porque passou pela barba. Só que só chega na barba porque antes desceu na cabeça. Só que isso é físico. Agora lembra que não é o físico nós que mandamos no espiritual, mas o espiritual que está controlando o físico. Porque quando saímos do físico e começamos a olhar para o espiritual, sabemos que o cérebro está comandando, mas existe um espírito usando o cérebro. Aí entramos em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sede renovados e transformados pela renovação da vossa mente, entendimento. Mente aqui, irmãos, não é cérebro, porque cérebro é órgão palpável. Mente aqui é centro de ideias, centro de comando, centro onde eu tomo meus sentimentos. Só que a mente está no lugar do cérebro, usando ele para controlar o físico. Então, apesar de ter a cabeça física, por trás do físico tem uma mente espiritual que os controla. Quem é a mente espiritual que dá ordem ao cérebro, à cabeça, ao corpo, à barba, à orla, aos membros, à mão, o pé? Sabe quem é a mente espiritual que controla todo esse manto de mistério aqui? Existe uma mente espiritual. E essa mente espiritual foi dada em segredo a Pedro. Sabe o que Pedro falou? Pedro olhou na cara de Jesus e disse assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: Disseste muito bem, Simão Bar-Jonas, mas não foi carne nem sangue, porque isso é físico.
entenderam na direita. Eu vou falar olhando para os varões agora. Que te revelaste, mas o meu Pai, que é Espírito e está na glória, que te revelou esse mistério, porque de lá vem os comandos, de lá vem as revelações, de lá vem as ordenanças e direções. Aí Jesus termina dizendo: obreiros, obreiras, pastores, pastoras. Sabe o que Jesus termina dizendo? Eu vou dizer isso, então olha na água. Te digo, rapaz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.